Se há um Deus então, e nós chegamos a uma conclusão razoável, não há uma prova, mas é razoável crer que há um Deus. Não é ilógico, não é absurdo, não é uma fé cega. Não, faz todo sentido crer. Se há um Deus, então segue-se algumas conclusões. A primeira, se há um Deus, Ele se comunica conosco. Deve ter um jeito de chegar até Ele. Aí você fala, é aí que entram as religiões. Religiões, sim, mas só tem um homem que veio e disse, presta atenção, há uma diferença em eu te ensinar um caminho, totalmente diferente de dizer que eu sou o caminho. Toda religião ensina um caminho, o cristianismo não. Cristo diz, eu sou o caminho. Cristo nunca disse, olha, eu vim aqui para ensinar você como chegar a Deus. Não, Ele disse, olha para mim, eu e o Pai somos um. Ele nunca disse, olha, eu vou orar para Deus te dar vida. Ele disse, eu sou o pão da vida, come de mim e você vai ter vida. Está entendendo a diferença? Toda religião ensina para o homem como é que ele pode chegar ao céu. O cristianismo é totalmente diferente. Nós não estamos aqui para ensinar você como chegar ao céu. Nós estamos aqui para contar para você como é que o céu desceu aqui. Houve um dia em que o céu desceu aqui. Deus se fez gente. Ah, tudo bem, você está dizendo que isso é uma crença, um mito, né? Mulheres virgens não ficam grávidas. Eu também creio que não fica. Se alguém chegar para mim dizendo, eu vou dizer que ela está mentindo. Mas olha para cá. Se for uma profecia que foi dita milhares de anos antes, aí muda de figura. Não tem como você negar Cristo. Como é que você pode dizer que aquelas profecias todas se cumpriram? Ah, Ele fez se cumprir. Ele foi se encaixando nelas. Não, algumas não tem jeito. Não tem jeito. Não dava para Ele escolher a maneira de ser morto, crucificado. Não dava para Ele ser pendurado no madeiro e ser escolha dele. Entende? O cumprimento da profecia foi completo nele. E Ele veio para dizer que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, olha para cá. É tudo lógico. Se Ele é o caminho, você tem que se posicionar a respeito dele. Porque Ele não disse só que é o caminho, inclusive. Vamos ler 2 textos da palavra de Deus? Por 2 ocasiões os judeus quiseram apedrejar Jesus. Por 2 pelo menos. E por que eles queriam apedrejar a Jesus? Olha o que Jesus disse, João 10, verso 30. Olha a afirmação dele. Eu e o Pai somos um. Continue. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus entenderam o que Jesus disse. Você é homem e está dizendo que é Deus. Jesus não negou, dizendo, não, me desculpa gente, não foi isso que eu quis dizer. Ele não se desculpou. Ele virou as costas e foi embora. Sabe por quê? Porque é isso que Ele é. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tomé um dia disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E o Senhor disse para ele, Tomé, como é que é isso? Eu estou com você 3 anos e meio, você ainda pergunta, me pede para mostrar o Pai, você não entendeu ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Hebreus capítulo 1 diz que Cristo Jesus é a exata expressão de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Não dá para você conhecer a Deus realmente, nem prová-lo, mas Jesus é um fato histórico. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Onde é que eu vou olhar para Ele? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é só historinha, é contando como é que Deus age, como é que Deus pensa. É Deus na forma de gente. Mas como é que Ele lida diante de um pecador condenado? Como é que Ele lida diante de um fariseu cheio de justiça? Isso é Deus. Tudo o que Cristo faz é Deus fazendo, porque Ele é a exata expressão de Deus. E Ele diz, eu e o Pai somos um. Somos um. E os judeus queriam matá-lo por causa disso. Quantos creem que Jesus é um com o Pai? Mas teve outra ocasião, lá em João capítulo 8, verso 58. Foi pior ainda. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não estava falando grego com eles.
O Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus não falava grego. Jesus falava o quê? O hebraico, o aramaico. Ok? Então, quando Jesus mencionou a expressão eu sou, o que ele disse na verdade? Jeová, Yahvé, pronuncie como você quiser, esse é o nome de Deus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou Deus, eu sou Jeová. Uau! Continue, qual foi a reação deles? Então pegaram em pedra de novo para jogar nele. E o Senhor se desculpou, falou, gente, vocês não estão entendendo nada, não foi isso que eu quis dizer. Não, ele fugiu, saiu do tempo que ele ia ser apedrejado. Mas ele não negou, é verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não surgi no ventre de Maria. No ventre de Maria eu me fiz gente, mas eu sou. Tudo que existe foi criado por mim, e sem mim nada do que foi feito poderia ter sido feito. Ele é o Criador. Teve um dia que o Criador se fez gente e andou aqui na terra. Se você quer saber como é que é o Criador, leia o Evangelho. Veja, Jesus fez uma afirmação muito séria, entendeu? Nenhum outro homem fez essa afirmação, nenhum. Buda não afirmou isso. Siddhartha Gautama, ele não falou, eu e Deus somos um. Na verdade, não há Deus no budismo. Você não vai encontrar nenhum profeta dizendo isso. Maomé nunca falou que ele é Alá, nunca. Nenhum homem jamais disse isso, ninguém teve essa ousadia. Só um falou, mas ele provou. No dia que você vê gente andando sobre as águas, no dia que você vê gente quebrando as leis da física e multiplicando o pão, não uma, mas duas vezes, no dia que você vê gente levantando os outros dos mortos, talvez essa pessoa pudesse até dizer, mas você não vai ver. Todos que vieram a ele foram curados. Hoje em dia a gente até cura, mas é um no meio de 100. Entendeu? Ele não, todos. Quando ele chegava era uma multidão no chão gemendo de dor. Mas quando ele passava no meio, atrás, era só grito de alegria e de louvor. Porque onde ele passava a doença ia embora, os demônios iam embora. Porque ele é Deus. Você crê que ele é Deus? Sim, porque você, todo homem. Aí vem a segunda conclusão inescapável. Se há um Deus, você vai comparecer diante dele um dia. Não tem jeito de escapar dele. Ele preenche o universo inteiro. Ele diz, você não pode se ausentar de mim. Tudo que existe, existe em Deus. Nós estamos nos movendo aqui nele. Tudo que existe, existe nele. O universo, as galáxias existem nele. Não tem como você se ausentar dele e fugir dele. Então, você vai se encontrar com ele. E o que vai ser naquele dia? Por isso eu recomendo que você hoje se posicione a respeito de Jesus. Como assim se posicione? Isso é chamado de axioma de Lewis. C.S. Lewis foi um brilhante escritor inglês que escreveu as Crônicas de Nárnia. Já deve ter assistido. O famoso leão Aslan. E ele propôs um axioma um dia, porque ele se converteu sozinho. É alguém que, se você encontrar a biografia, leia. Ele se converteu sozinho, ele era professor em Oxford. E Oxford é considerada das melhores do planeta, não é de hoje, já é há 700 anos. Chegar a ser professor lá, meu querido, te coloca na nata, elite da elite intelectual. Ele era ateu, ele se converteu sozinho, porque ele chegou diante dessa questão, ele não conseguiu achar saída para ela. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, eu sou Deus. Essa é uma afirmação muito séria. E Lewis falou que só tem 3 possibilidades diante dessa afirmação. Primeiro, o cara que falou isso era louco. Loucos fazem isso. Loucos é que chegam e dizem, sou Napoleão. Tem louco que fala que ele é até o próprio Jesus Cristo. Você encontrou louco assim? Loucos falam que é Deus. Tem uma piadinha que o Rigonato gosta de contar. Como é que é, Rigonato? Diz que tinha um louco conversando com o outro e falou, eu sou Jesus. E Deus me enviou.
E o outro falou para ele: não lembro disso. Isso é conversa de doido. Doido de jogar pedra. Olha para cá. Então a primeira possibilidade: Jesus era doido. Ele falou que era Deus, tinha que ser apedrejado. Mas se você crê que ele era doido, não fica dizendo que ele é um grande homem também não. Porque tem muita gente que é assim: não, Jesus foi um grande homem. Peraí, ele falou que é Deus, o que você fala a respeito disso? Aí tem uma segunda possibilidade: Jesus sabia que não era Deus, ele falou isso mentindo, para enganar as pessoas. Então ele não era louco, ele só era um embusteiro, um enganador. Chegou falando que era Deus, mas não era de fato. Ele sabia, só queria enganar. Mas se você acredita que ele é um enganador, embusteiro, também não diga que ele é um grande homem. Não o elogie, esqueça dele. Mas há uma terceira possibilidade: ele falou a verdade. E só há essas três possibilidades. Se ele falou a verdade, então ele é Deus. Se ele é Deus, você vai ter que se posicionar em relação a ele hoje. Hoje é o dia de você se posicionar. Você vai crer ou não? Não estou te convidando para vir para a minha religião. Não, religião não é nada. Cristo é tudo. Porque ele disse: eu sou, eu sou, eu sou. Você não tem que vir para cá, participar de culto aqui, não. Mas você precisa de se posicionar em relação a ele. E dizer: eu reconheço, ele é Deus. Se você fizer isso hoje, a Bíblia fala que você será salvo.